Bem, pessoal, voltamos aqui no segundo bloco dessa Bereana tão especial, tão maravilhosa, e vou dar continuidade aqui no tópico 1.4 da sua revista, falando sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, a justiça é algo tão importante, né? Porque o próprio Senhor Jesus, quando ele fala sobre a importância de buscar o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a justiça tem que ser algo que tem que estar impregnado em nós. Nós temos que ser justos e buscar fazer a justiça, exercer justiça e orar para que isso aconteça, né? Nós temos um pastor, né, que briga, né, vai para as redes sociais e arrebenta com a injustiça porque ele não tolera isso. Então o que Jesus está dizendo aqui, né? Fortalecendo aqui até os posicionamentos do pastor Silas, né? Fome e sede. Fome e sede são necessidades básicas de todo ser humano. Todo ser humano tem que comer e beber. Então todo ser humano tem fome e sede. E quando você acorda de manhã, normalmente a primeira coisa que você sente é o quê? Fome, né? O estômago começa a roncar e você quer comer. Você quer se alimentar e você precisa se alimentar. E beber água, a mesma coisa. Inclusive, se você estiver numa região muito seca, como aqui em Brasília, né, a região aqui é seca, você tem que beber água até sem vontade. Ah, não estou com vontade de beber, mas tem que beber água. É uma necessidade fisiológica. Então, o que Jesus está dizendo? Nós temos que buscar a justiça da mesma forma que a gente busca comida e bebida. Da mesma forma, eu tenho fome, eu vou correr atrás de alguma coisa para comer. Eu estou com sede, eu vou correr atrás de bebida. E ainda que eu não esteja com sede, eu vou correr atrás de bebida porque eu preciso. Então nós temos que lutar pela justiça. Primeiro, ser justos, as pessoas têm que ver isso em nós. Nós temos que resplandecer isso. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. As pessoas têm que ver os nossos atos de justiça e nós temos que orar a Deus, né, para que haja justiça na nossa nação, justiça na nossa cidade, para que as pessoas possam experimentar verdadeiramente a justiça que vem de Deus. Né, porque a justiça do homem é o quê? Trapo de imundícia. Né, então o homem em si não sabe fazer justiça. Nós temos que pegar o Sermão da Montanha, por exemplo, né, o Antigo Testamento, o Decálogo, e pegar os fundamentos que Jesus nos deixou, e colocar isso em prática. Isso é exercer a justiça, é fazer a vontade de Deus. A Bíblia ainda registra, pastor, que a nossa justiça tem que exceder, né? Nós temos que ser mais justos ainda. E é interessante, pastor, que às vezes a gente vê uma resolução, sem querer criticar o poder judiciário, mas às vezes uma resolução de um juiz e a gente percebe o quão desequilibrado foi, o quão injusto foi. Né? E isso dá um sentimento ruim na sociedade, né? Independente de qualquer esfera, de qualquer coisa, estou falando hipoteticamente, né? Mas essa sede já existe no ser humano comum, né? No ser humano, na pessoa comum. Ela vê uma injustiça, alguém sendo violentado na rua, ele já tem esse sentimento. O Evangelho falou, olha, não reprime isso não. Pelo contrário, você aperfeiçoa esse sentimento que já está dentro de você. Pede mais justiça, tenha sede. Mas o principal talvez seja a promessa, né? Eles serão fartos. Né, eles serão fartos. Interessante. Glória a Deus, eles serão fartos. O problema, pastor William, que eu acho é o seguinte. A pessoa vê um ato de injustiça, isso não incomodá-la, né? Então você tem que ter fome e sede. Você tem que incomodar a gente. Que injustiça sempre vai ter aqui nessa terra, mas a gente tem que ter esse desejo, né? Agora você citou o texto do versículo 20, se eu não estou enganado, sobre exceder a dos escribas e fariseus. Eu só queria acrescentar algo aqui interessante, aqui, foge um pouco, mas eu acho legal a gente falar sobre isso. O capítulo 23, Jesus está dando uma lapada nos fariseus. Quando chega no versículo 23, Jesus vai falar sobre os dízimos, sobre entregar os dízimos. Aí alguém vem e diz assim, não, dízimo é do Antigo Testamento. Aí você mostra Mateus 23, 23. Aí ele diz assim, não, Jesus está falando para fariseus sobre dízimo. Tem nada a ver conosco. Não, isso aí, o capítulo 23 é para fariseu. Aí o pastor William citou aqui o capítulo 5, versículo 20, que é aqui nas bem-aventuranças, que Jesus vai dizer,
Ah, então o capítulo 23 é para o fariseu? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não são dignos do reino dos céus. Então, se o fariseu tem que ser dizimista, imagina eu que sou um cristão servo de Jesus. Não é verdade? Eu queria dar a dica ao pessoal de casa, pega essa aí, porque não foi combinado não, viu? Pega o QR Code, bota o QR Code. Bota o QR Code na tela aí e entrega o dízimo agora. Não foi combinado não, irmão. Isso aí veio do céu, fresquinho do céu. Podemos continuar, pastor? Vamos lá, vamos lá. Então nós temos aqui, o próximo ponto seria os misericordiosos. A lição ela coloca o exercício da misericórdia. Primeiro, misericórdia, a definição é uma coisa muito simples, né? Que você, misericórdia é miséria de dentro do coração, né? Cardia, o córdia vem de cardia, de cardio, de coração. Então, exercer misericórdia é você olhar para a pessoa e ter uma compaixão. E aí a gente percebe que as ações de Jesus eram movidas de íntima compaixão, né? A gente também percebe, né, que aqui eu acho que dá para a gente abrir um espaço bom para a gente discutir esse evangelho moderno que tem se apresentado como um homem no centro, né, que a gente tenta olhar para esse homem que está no centro e suprir as necessidades dele. Mas a verdade é que eu devo, como a definição que, inclusive, como o senhor citou o pastor Silas, eu quero citar também, que ele fala que nós somos o corpo, é um conjunto de membros interdependentes, é essa interdependência, né, de eu olhar para o pastor Márcio e falar assim, poxa, eu preciso aprender com ele, eu preciso ajudá-lo, eu preciso apoiá-lo, eu preciso perdoá-lo, eu preciso sustentá-lo, eu preciso amá-lo. Ou seja, exercer misericórdia, a pessoa não consegue fazer sozinho. Ele tem que estar do lado de alguém, ele tem que viver em comunhão. Então você que está nos assistindo pela internet, etc., se você está em casa, isolado, por questões de coronavírus, de você estar no grupo de risco, amém, querido. Mas se você tiver a oportunidade de ir para a igreja, vá para a igreja. A igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de exercer misericórdia, a igreja é lugar de você abençoar o seu irmão, de ser abençoado por ele, de ser usado por Deus para a vida do seu irmão. Ou seja, você só consegue amar um ao outro, cumprir esse mandamento em um lugar que seja saudável para isso. Dentro da família é o primeiro lugar e na igreja é o segundo lugar. Você não vai testar esse mandamento em outro lugar, né? Você aprende isso dentro da família e dentro da igreja. Vá para a igreja. Bom? O microfone falhou? Falhou aqui, voltou. Ok, voltou. Aproveitando isso que o senhor falou, um gancho de união de misericórdia com o que a gente falou sobre mansidão, é que vai trazer em nós a paciência e a serenidade para lidar com aquelas pessoas que só são criticadas por onde elas passam. Muitas vezes estão com o coração amargurado, cheias de raízes de amargura, e elas não precisam mais uma vez serem julgadas, criticadas e condenadas. Elas precisam encontrar na igreja, em nós, povo de Deus, aquele lugar de conforto, de misericórdia e de abraço. Esse é um papel importante também, que une as duas coisas, né? Misericórdia de nós pelo outro, que está com essa angústia no coração, e o papel de sermos mansos, pacientes e serenos, porque aí eles vão encontrar conforto também. Céu, glória a Deus. Os limpos de coração, então, né? Vamos para os limpos de coração, então. Glória a Deus. Conversávamos aqui com o pastor César, aqui no break, no intervalo, que um ponto desse é impossível de ser esgotado, né? Então, esse ponto, eu vou começar com duas premissas, né, para abordar esse ponto. Mateus 7, 24, que diz que aquele que conhece, né, Mateus 7, 24, a palavra e as pratica, a questão de foco, a questão de prática da palavra, e a premissa de 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz para nós nos mantermos irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Partindo dessas premissas e tendo, como o pastor César disse na introdução, Jesus como um exemplo de um coração limpo, de um coração puro, a gente precisa buscar em Cristo isso, mas usar essas três premissas para ver aquilo que é possível nós fazermos também
para buscarmos em Deus esse coração limpo. Então eu anotei aqui o Salmo 51:10 na parte A, e eu estou falando da premissa espiritual agora, das 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, nós que buscamos o Senhor em oração, é um tema de clamor ao Senhor isso. Porque quando nós buscamos em Deus um coração puro, ele é necessário no cenário que a gente vive. Seja dentro da igreja, muitas vezes no nosso trabalho, aqueles que estão fora da igreja, no trabalho secular, porque o cenário é de malícia, de mentira, de engano, de se arquitetar o mal o tempo inteiro. E a Bíblia nos ensina o quê? Vencer o mal com o bem. E como eu faço isso? Um pilar desse tripé tricotômico, né, de 1 Tessalonicenses 5:23, é o espiritual, é clamarmos a Deus para que isso aconteça na nossa vida, como Davi fez, no Salmo 51:10. Um segundo é o da alma, que é a sede, né, das nossas emoções. Aqui, não temos o que fazer para buscar um coração puro? Claro que temos. Como sede da emoção, a estrutura nossa, psíquica, egóica, é que vai equilibrar o nosso desejo, como nós falamos aqui, um mundo hedonista, epicurista, onde a felicidade está ligada a satisfazer os meus desejos, eu entender que eu preciso frear isso, com base nos princípios da palavra, com base em questões que nós aprendemos e temos esse equilíbrio mental. É uma estrutura egóica que segura o id, para quem gosta dessa área, e solta um pouco o superego para a gente poder ter esse equilíbrio e não ser escravo da emoção, nem idolatrar a emoção, porque tem gente, pastor, aqui idolatra a emoção. Eu sinto isso, então eu não vou falar. Eu estou triste, então eu vou me isolar. Como o senhor falou, estou triste, eu não vou na igreja. Nós não somos idólatras da emoção. A emoção faz parte e nós conseguimos equilibrar isso com a questão da alma e da mente. Então esse é um outro ponto. E o último que eu queria falar, que é o corpo. Então o corpo a gente pode entender o coração como a questão física mesmo, né? Quando a gente tem um coração puro, quando faz, por exemplo, atividade física, o pastor César corredor aí sabe disso, faz bem fisicamente para o coração, faz, mas faz bem também para a alma, porque esse coração ele também é irrigado através do seu trabalho, mas também produz o nosso organismo fluoxetina, outros neurotransmissores, ocitocina, que traz uma sensação de bem-estar, e falo o que a revista diz aqui. Nos permite ter singeleza da mente, e aí a gente consegue decidir de uma maneira mais equilibrada, né? Então, isso tudo para a gente poder viver Salmo 24, 3 e 4, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? A Bíblia diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Bem, glória a Deus. A próxima bem-aventurança fala dos pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores, né? E a pacificação, ela é uma arte, né? Ela é uma arte onde todos nós devemos nos debruçar sobre ela. Porque você trazer a paz entre as pessoas, você evitar que essa paz não seja perturbada, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo prático, alguém vem comigo e fala mal do pastor Ronaldo. Olha, o pastor Ronaldo estava falando do senhor ali no espaço gourmet. Esse irmão, fique em paz, Deus abençoe o pastor Ronaldo, Deus abençoe sua vida. A gente não pode permitir que essas setas entrem no nosso coração de forma em que a sua paz interior seja perturbada. E muito menos que você, como um agente perturbador, vá, por exemplo, ao encontro do pastor Ronaldo, eu, no meu caso, e tirar satisfação com ele, e ali gera uma briga, ali gera uma confusão, um desatino. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser pacificadores. E aqueles que são pacificadores, eles são abençoados. E não somente pacificadores no sentido de pregar a paz, de ser um promotor dessa paz. A Bíblia diz também que nós temos que, como aquele que tem a mensagem de paz, a mensagem, a doutrina, o ministério da reconciliação, também ao pregar o Evangelho, ao explicar a paz, como a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz, a gente tem que promover essa reconciliação. Quantas vezes um filho está brigado com seu irmão, e aí o pai e a mãe
não tem que tomar partido. O pai e a mãe têm que promover a paz entre os irmãos. Não é isso? Ficar abraçado os 2, 5 minutos, né? Deixa lá abraçado, Deixa se vira lá. aí. Oram juntos, né? Vocês vão ficar agora orando juntos. Mas é importante você promover essa paz. Agora, é importante também nós levarmos o conhecimento para as pessoas que estão distanciadas de Deus. Estão distanciadas de Deus. Porque eles precisam se reconciliar com Deus, assim como nós nos reconciliamos com Deus e temos paz agora porque estamos reconciliados com Deus, existem pessoas que precisam que nós, como embaixadores de Cristo nessa terra, levemos a palavra, a paz para essas pessoas, no sentido de que elas se reconciliem com Deus através do perdão dos seus pecados, e aí sim elas vão poder desfrutar dessa paz. E nós, como pacificadores que somos responsáveis por levar esta paz para essas pessoas. Eu gosto da palavra que está no livro de Romanos, na carta, na verdade, do apóstolo Paulo, que diz assim: se possível, quando depender de vós. Olha só. Hein, pastor Verdade, Ronaldo? porque às vezes não depende de você, né? Exatamente. Depende do outro, né? Faça a tua parte. Exatamente. Eu já tive situações no quartel em que eu fiz de tudo para ter paz com uma pessoa. Mas não foi possível. Porque o lado rancoroso dessa relação era ele. Então eu fiz de tudo, como diz a Escritura, se possível, tenha de paz com todos. Então todo esforço tem que ser feito para que a gente tenha paz com as pessoas, com os homens. E o detalhe é o seguinte, pastor Ivo, quando as pessoas percebem que você está buscando essa paz, que você se esforça por isso, é nesse momento que as pessoas reconhecem que você é filho de Deus, porque você busca essa paz. Mesmo as pessoas olhando e entendendo que aquela pessoa não quer ter paz com você, mas o teu esforço é reconhecido pelas outras pessoas. Amém? Que um detalhe interessante, pastor Márcio, que você já falou, é que não é que a pessoa seja ou não filho de Deus, é só um reconhecimento externo dessa salvação. Exato, né? É o Tem testemunho muita gente, que nós vamos falar mais na testemunho frente. Público. É o testemunho público de que nós que refletimos a pessoa de né? Cristo a na pessoa nossa vive vida. aquilo. Exatamente. A outra bem-aventurança, se a gente pode passar adiante, sem dúvida. fala o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Na bem-aventurança anterior, nas anteriores, nós falamos sobre a questão de ter fome e sede de justiça. E muitas das vezes, nessa fome e sede de buscar a justiça, nós somos perseguidos. Por não aceitar a injustiça feita por quem quer que seja, com quem quer que seja, a gente acaba sendo perseguido porque está pregando justiça, porque está indo na contramão do que todos fazem. E aí é nesse momento que muitas das vezes nós somos perseguidos. Aí, pastor Márcio, aí eu mais uma vez cito o nosso pastor presidente, pastor Silas, quem tem acompanhado ele no último culto, né? Para a gente que está gravando aqui, né? No culto de domingo, ele falou sobre a questão de orar, né? Tem gente orando para ele não ser preso. Ele está dizendo: irmão, não oro para eu não ser preso, não. Eu estou preparado. Por quê? Porque ser preso, alguém que vai preso por buscar justiça, é uma honra. É uma honra. O cara está indo com dignidade. É uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança. Eu estou sendo perseguido por causa da justiça. É uma vergonha o cara que vai preso porque é ladrão, porque é bandido. Sim, é uma vergonha, corrupto. lógico. Mas o cara que está indo preso, o cara que está sendo perseguido, né, ou sendo bombardeado nas redes sociais por buscar justiça, é um motivo de grande honra, né? Para mim é um troféu. Exatamente. A ser levantado bem alto. E uma outra situação que eu até anotei aqui é o seguinte: existem vários tipos de perseguições. Antigamente a gente via aquelas perseguições onde os crentes eram lançados nas arenas, fornalha, na cova dos leões. Mas às vezes, pastor William, a pessoa está ali pronto para ser promovida no trabalho e fruto de uma perseguição, alguém se interpõe e impede naquele momento aquela pessoa de ser promovida, e você sabe que aquilo é uma injustiça, você sabe que você está sendo perseguido, e aí sim,
Ser cristão é mesmo neste momento glorificar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que são perseguidos, os profetas foram perseguidos também, e nós temos que glorificar a Deus por isso, porque nós somos perseguidos tal como Jesus foi perseguido, os profetas foram perseguidos. Como eu disse, é um troféu que a gente carrega, ou uma medalha que vai ficar estampada no nosso peito, por ser perseguido por amor do nome de Jesus e pela justiça de Deus. Nós voltamos à igreja primitiva, praticamente, né? Sim. Porque, afinal de contas, na igreja primitiva, os irmãos eram perseguidos e tal, e se sentiam honrados. Honrados. Né? Honrados. Nós estamos voltando a esse tempo, né? Há quem diga que em momentos em que os leões avançavam em direção, eles estavam cantando ou estavam sorrindo. Tinha graça, né? Tinha a graça de não, Deus. Não tinha graça para aqueles que estavam assistindo, Sim, porque eles estavam no pão e circo ali. Então quem estava assistindo queria ver o pânico na cara deles. Mas eu imagino, eles não refletiam. eu imagino que eles também viam os céus abertos como Estevão viu e se alegravam com isso, porque estavam ali morrendo por causa de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós terminamos o segundo bloco, né? E a partir daí nós vamos para mais um bloco, né? A partir daí. Mas você que está assistindo, continue nos assistindo. Te vejo aí no terceiro bloco, tá bom?